Fala, cartoleiros, beleza? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez para trazer a minha escalação para a rodada de quartas de finais do Cartola Mundial de Clubes. E eu sei que você quer me estar nessas quartas, não é? Então assista esse vídeo por completo que com a minha escalação e trazendo mais dicas e mais informações, eu posso ajudar vocês a mitar. Antes, só deixar um lembrete para vocês deixarem um like, se inscreverem também no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e compartilhando com todos os seus amigos. Para vocês fazer isso é de graça e pode ter certeza que me ajuda muito e me incentiva a trazer mais conteúdo para vocês. Só deixando um lembrete também que na última rodada a gente fez 77 pontos. Fomos bem, fomos acima da média, só que óbvio a gente sempre pode melhorar e vocês sabem que a gente vai em busca disso. Então vamos começar pelo ataque, falar os melhores atacantes e também escalar os nossos para essa rodada de quarto final. E começamos com Mbappé do Real Madrid e eu vou escalá-lo, rapaziada. Acredito que vai começar como titular contra a Juventus, já entrou no segundo tempo e agora como é quarto de finais, acredito que o Mbappé vai ser titular contra o Borussia Dortmund. A gente nem precisa de perder muito tempo falando sobre ele, é um cara muito goleador, que tem o pênalti também, finaliza demais. Acredito que é uma ótima e vai estar no meu time. Mas vamos ficar atentos se ele realmente vai começar como titular. Vamos ter Harry Kane do Bayern de Munique, também uma ótima opção. Vai ser um jogo dificílimo contra o Paris Saint-Germain, que é o melhor time da Europa hoje, só que ele também é outro cara muito goleador, muito bom na bola aérea e que também tem um pênalti, é um cara que vale ficar de olho. Vinícius Júnior do Real Madrid, alternativo ao Mbappé, também é uma ótima. A gente sabe que ele é carrasco do Borussia Dortmund, já fez gol contra o Borussia em final de Champions. E o Vinícius Júnior vem mostrando o seu potencial nesse Mundial de Clubes, não vinha numa ótima fase, mas vem jogando bem nesse Mundial, fazendo gols, dando assistências e tem uma boa média básica também. É uma boa opção contra o Borussia. Temos Guirassy do Borussia Dortmund, outra boa opção, outro cara muito goleador que no último jogo contra o Monterrey meteu seus dois golzinhos e tem o pênalti também, é um cara muito bom na bola aérea, é uma ótima opção também o Guirassy. Temos também Marcos Leonardo, que é outra ótima opção para essas quartas, um cara muito goleador, um dos principais jogadores do Al Hilal. É óbvio, vai ser um jogo muito difícil contra o Fluminense, mas acredito que o Al Hilal é favorito, tem um elenco melhor. Não se enganem, passou bem contra o Manchester City, óbvio, foi azarão, só que é um ótimo time. Marcos Leonardo é muito goleador, sem o Salem Aldalsari é um dos possíveis cobrador de pênalti e vai ser meu próximo atacante para essa rodada. Temos também Pedro Neto do Chelsea, outra ótima opção contra o Palmeiras. Acredito que também o Chelsea é favorito. O Palmeiras está sem suas duas principais peças na defesa, sem Gustavo Gomes e sem Piquerez também. E Pedro Neto vem tendo um Mundial de Clubes muito bom, vem tendo uma média básica muito boa também, fazendo muitos gols. E vai ser o meu próximo atacante, rapaziada. Já vou fechar meu ataque para vocês. Acredito que eles são uma ótima opção. Coman do Bayern de Munique é uma opção também para ficar de olho, é um cara que faz muitos gols, tem uma bola aérea interessante também. Temos Doué do Paris Saint-Germain, um cara que tem uma boa média básica, que faz gols também, apareceu na final de Champions League, então não treme em jogo grande, é uma opção para ficar de olho. Temos que olhar também se Dembélé vai jogar, por enquanto está nulo, mas se for titular é outra ótima opção, só falando para vocês. Malcom do Al Hilal, alternativa ao Marcos Leonardo, é outra ótima opção também, é um cara muito veloz, que também é bastante goleador, finaliza bastante de fora, pode ser uma opção interessante. E temos também Gonçalo Garcia do Real Madrid. Se o Mbappé não jogar, vai ser ele o titular e é um cara que vem fazendo muitos gols nesse Mundial de Clubes. Acredito que é uma boa opção também contra o Borussia Dortmund. Temos Gnabry, alternativa também a Coman e Harry Kane, outra opção para ficar de olho, um pouco mais baratinho. Delap, que vem sendo o centroavante titular do Chelsea, é um cara que é um interessante também, é um cara que finaliza bastante e é bem baratinho. E atacantes, rapaziada, foram esses. Já vamos escalar aqui o nosso reserva de luxo para vocês e eu vou colocar o Doué do Paris Saint-Germain. Acredito que tem bastante potencial, um cara que tem bastante média básica e acredito que vai ser um jogo de bastante gols, então ele pode participar também. Por enquanto vai ser uma reserva de luxo. É bom lembrar vocês também que essa vai ser minha escalação prévia, 1 ou 2 horas antes do mercado fechar. Vou estar postando na comunidade para vocês acompanharem melhor. E agora vamos escalar os nossos meio-campistas para essa rodada e vamos começar com Kvaratskhelia do Paris Saint-Germain. Ótima opção, uma das melhores para esse meio de campo, é um cara que vem tendo muita média básica, sem o Dembélé é o principal jogador do time, principal peça do ataque, então é uma opção bem interessante, rapaziada. É um cara muito goleador também, que dá bastante assistências, como já falei, acredito que vai ser um jogo de bastante gols. Temos Cole Palmer do Chelsea também, o principal jogador do Chelsea, é um cara muito goleador, que tem o pênalti também, tem as bolas paradas. Na última rodada contra o Benfica, desencantou no Cartola, 14 pontos, foi muito bem, então uma opção bem interessante contra o Palmeiras. Bellingham do Real Madrid é outra boa opção também, vai enfrentar o seu ex-time Borussia Dortmund, então podemos ter essa lei do ex, realmente uma opção bem interessante, um cara que consegue desarmar bem e pisa bastante na área para fazer gols e dar assistências.
Michael Olise do Bayern de Munique é outra boa opção para essa rodada, um cara que vem sendo um dos destaques desse Mundial de Clubes, faz muitos gols, dá bastante assistências e tem bastante média básica também. Temos Enzo Fernandes do Chelsea, um cara que também pisa bastante na área e consegue alguns desarmes, pode ser interessante contra o Palmeiras. Valverde do Real Madrid é outra boa opção para a rodada, vai ter um confronto difícil contra o Borussia Dortmund, só que é um cara que desarma bastante e finaliza muito de fora da área, né, rapaziada? Realmente é um cara que faz muitos gols de fora da área, então pode ser interessante contra o Borussia Dortmund. Temos John Ares do Fluminense, outra boa opção também, outro cara que vem sendo um dos destaques desse Mundial de Clubes, vem jogando muito, sendo o cara do Fluminense. Vai ser um jogo difícil contra o Al Hilal, que vai ficar com a bola, só que John Ares é uma opção bem interessante, pois também tem bastante média básica e é um cara bastante goleador, além de ter o pênalti. Temos Rubem Neves do Al Hilal, um cara que tem o pênalti, pode ser interessante também. Vitinha do Paris Saint-Germain é um cara que consegue desarmar bem, é mais construtor de jogadas, mas é um cara que pisa bastante na área também para fazer gols e dar assistências. Brinkovic-Savic, o meia mais ofensivo do Al Hilal, outra boa opção, uma opção que dá bastante assistência também, cobra algumas bolas paradas, pode ser interessante. Mas minha próxima opção vai ser o Richard Rios do Palmeiras, uma opção bem interessante para essa rodada contra o Chelsea. É um cara que vem fazendo muito desarmes, a gente pode analisar aqui. Em 4 jogos já tem 13 desarmes, já tem uma assistência, sofre bastante falta também. E é um cara que finaliza bastante de fora, então pode obrigar o Robert Sanchez a fazer várias defesas. É uma opção bem interessante para essa rodada. Temos também Arda Güler do Real Madrid e vou fechar meu meio com ele, um pouquinho mais barato, né? A gente tem que poupar um pouquinho de cartoletas também para colocar uma defesa interessante e com possíveis SGs, mas o Arda Güler também é uma boa opção, um cara que vem jogando bem, tem bastante média básica, em 4 jogos já tem o seu golzinho nesse Mundial de Clubes, é um cara que finaliza bastante também, então é uma boa opção contra o Borussia Dortmund e eu vou ir com ele. E agora vamos escalar nossos laterais para essa rodada e vamos falar os melhores também. Obviamente, Hakimi do PSG tem que ser destacado, um cara muito ofensivo que consegue desarmar bem. Acredito que não vai ter o SG, pois o Bayern de Munique é um time bastante ofensivo que faz muitos gols. Como já falei, acredito que vai ser um jogo que ambos os lados marcam, mas o Hakimi é uma ótima opção, é um cara que pisa bastante na área para fazer gols, dá assistências, então temos que ficar de olho. O problema é que está bastante caro realmente, né, rapaziada? Alexander-Arnold do Real Madrid é outra boa opção também, um cara que está bem caro, só que é uma opção para ficar de olho, é um cara muito ofensivo que dá várias assistências, tem algumas bolas paradas também e faz alguns desarmes. Temos João Cancelo do Al Hilal, outro cara que participa de muitas jogadas ofensivas do time do Simone Inzaghi, uma opção bem interessante que desarma bem também, contra o Fluminense pode ter até chance de segurar o seu SG, então é uma ótima opção. Cucurella do Chelsea, outra ótima opção, um cara que tem sido muito destaque pelos desarmes, outro lateral ofensivo, então é uma opção bem interessante contra o Palmeiras e tem possibilidade de garantir o SG nesse jogo também. Nuno Mendes do PSG é outra boa opção, outro cara muito ofensivo que participa de muitas jogadas ofensivas do Paris Saint-Germain, é um cara que consegue desarmar bem também, tem tido muito destaque nessa temporada, é bem interessante para essa rodada. Alternativa ao Cucurella, Reece James é uma opção também interessante, um cara que consegue desarmar muito bem. Renan Lodge do Al Hilal, outro cara bastante ofensivo que consegue ter destaque pelos desarmes. Mas meu primeiro lateral vai ser o Fran Garcia do Real Madrid, alternativa ao Alexander-Arnold. Tem sido muito bom nesse Mundial de Clubes. O Fran Garcia tem feito vários desarmes, em 4 jogos já tem 9 desarmes. É um cara também ofensivo, já tem sua assistência, é bem interessante e eu vou ir com ele, além de estar um pouco mais barato que os demais. Já é do Palmeiras, uma opção interessante também, tem tido muito destaque pelos desarmes. Contra o Chelsea, como eu já falei, acredito muito difícil de segurar esse SG, mas é interessante pelos desarmes. Temos ali também Stanisic do Bayern de Munique, uma opção pelos desarmes também interessante, só que temos que ficar de olho, pois é o PSG. E eu vou fechar minha lateral, pois está bem baratinho com Al Arbi do Al Hilal. Uma opção interessante, um cara que consegue desarmar bem e, como eu já falei, tem possibilidade de garantir o SG. Acredito que o Al Hilal pode garantir o SG contra o Fluminense e, pois está bem baratinho, é bem interessante para a rodada. E vamos passar para os melhores zagueiros para essa rodada e vamos começar falando de Koulibaly do Al Hilal, uma opção muito forte, muito bom na bola aérea, faz muitos gols, é um cara que consegue desarmar bem também, na última rodada sem SG, fez 14 pontos contra o Manchester City, é bem interessante contra o Fluminense. Temos Marquinhos do PSG, uma opção, acredito, com pouca alternativa, pois não consegue muitos desarmes e acredito que não vai garantir o SG nesse jogo. Temos Rudiger do Real Madrid, aí sim uma opção interessante, um cara que consegue desarmar bem e tem uma jogada aérea muito boa. Temos Huijsen do Real Madrid, uma opção um pouco mais pelos desarmes, mas também é interessante. Temos Pátio do PSG e eu vou com ele, rapaziada. Vou confiar nele. É um cara que tem tido muito desarmes nesse campeonato, também é bom na bola aérea. Como eu falei, acredito ser difícil o PSG garantir esse SG, só que pelos desarmes é uma opção interessante contra o Bayern de Munique.
E a nossa segunda opção na zaga, vou ter que fechar com o Coyle do Chelsea, rapaziada. Bem baratinho, é interessante e tem vindo bem nos desarmes desse campeonato, além de ser um cara que é bom na jogada aérea, é óbvio, não é uma das melhores opções para essa rodada, só que pelas cartoletas é bem interessante, vamos ficar de olho nele e eu vou com ele para essa rodada. E agora vamos escalar o nosso goleiro, vamos também falar os melhores, e óbvio, Courtois do Real Madrid é uma ótima opção, um cara muito bom, dispensa comentários, catador de pênaltis, tem feito muitas defesas e acredito que é possível o Real Madrid garantir o SG contra o Borussia Dortmund. Bono do Al Hilal fechou o gol contra o Manchester City, também é outra ótima opção contra o Fluminense, tem feito várias defesas, está com uma média de 10 pontos, é bem interessante para essa rodada. Donnarumma, do Paris Saint-Germain, também é bem interessante, um goleiro que faz muitas defesas, acredito, como eu já falei, perde o SG, só que pelas defesas é interessante. Temos Neuer do Bayern de Munique, outro cara que tem possibilidade de fazer muitas defesas, pois o PSG é um time muito ofensivo, então pode ser interessante, mas vou escalar aí o Robert Sanchez do Chelsea, é um cara que faz muitas defesas, contra o Benfica no último jogo, mesmo perdendo no SG, fez 4.20 e é o goleiro mais barato, então a gente tem que priorizar cartoletas para o meio de campo e ataque, então é bem interessante o Robert Sanchez. E agora vamos escalar nosso técnico para essa rodada e vamos falar os melhores também. A gente tem que falar sobre o Luiz Henrique do Paris Saint-Germain, Paris, que é o melhor time dessa temporada, na minha opinião, mas acredito que vai perder o SG, então a gente tem que ficar de olho nisso. Xabi Alonso do Real Madrid é uma boa opção, tem possibilidade de garantir o SG contra o Borussia Dortmund e tem possibilidade também de vencer de um ou mais gols, então é interessante contra o Borussia Dortmund. E meu técnico para essa rodada vai ser o Simone Inzaghi do Al Hilal, vou confiar nele, acredito que o Al Hilal pode garantir o SG contra o Fluminense e é um time muito ofensivo também que pode vencer de um ou mais gols, acredito que é favorito contra o Flu. E temos também o Enzo Maresca, né, rapaziada, que eu acredito que o Chelsea é favorito contra esse Palmeiras, como já falei, vai ter desfalques importantíssimos e tem possibilidade de garantir o SG, mas já vamos com Simone Inzaghi do Al Hilal. E é isso, rapaziada. Finalizei de escalar meu time, coloquei o Nasser Al-Nassr como reserva no meio de campo. Vocês podem ver que na zaga, na lateral e no gol não tem reserva, mas não se preocupe, rapaziada. Acredito que nessa rodada não vamos ter muitas surpresas, pois agora é mata-mata, então os times não vão poupar os seus jogadores. E agora chegou a hora de escolher o nosso capitão, hein, rapaziada? Quem você vai confiar? Já deixa aí embaixo nos comentários quem você vai colocar de capitão. E por enquanto vou confiar no Mbappé. Acredito que vai jogar, ser titular. E se ser titular é uma ótima opção. Um cara que é muito goleador, finaliza bastante e tem um pênalti também. Por enquanto vou ir com ele de capitão. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aí nos comentários o que você achou. Deixa o like também para me ajudar. Se inscreva no canal. Compartilhe com todos os seus amigos e amigas. E é isso, rapaziada. Fui!